Bom dia, meu nome é Rafael, sou aluno do primeiro BDS e hoje meu grupo e eu iremos apresentar o trabalho sobre Platão. O meu grupo é formado por Alisson Liberato, Pedro Lucas, Maria Vitória Santana e eu, Rafael Rufini. Para começar, quem foi Platão? Platão foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia, nascido em Atenas, atual Grécia, por volta de 427 a.C. Ele era um grande discípulo de Sócrates, pertencia a uma das mais nobres famílias aristocratas da época e, como todo aristocrata de sua época, recebeu uma educação especial, ou seja, ele estudou leitura, música, poesia e ginástica, e por sinal era um excelente atleta. Participou de Jogos Olímpicos como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristóteles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Para ele, o mundo espiritual é mais elevado e eterno, onde o que existe verdadeiramente são as ideias, na qual ele chamou de mundo das ideias, que só seria possível conhecer através da razão. Com seus 40 anos de idade, ele abriu uma escola destinada à investigação filosófica, que recebeu o nome de Academia. Nela se reuniam mestres e discípulos para debater e ensinar sobre a filosofia na época. Bom dia, meu nome é Maria Vitória Santana da Silva, aluna do primeiro BDS. Venho aqui falar sobre a filosofia de Platão. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. As ideias de Platão eram acreditar que por trás do nosso mundo, chamado de mundo dos sentidos, existe uma realidade, chamada de mundo das ideias. As ideias para Platão são objetos imutáveis e eternos do pensamento e servem para explicar ocasiões de conceitos, a possibilidade de conhecimentos e o significado das palavras. Que Platão explica que a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habita o mundo luminoso das ideias, guardando apenas lembranças vagas. E diz ele, as coisas desfazem-se em pó e as ideias ficam. Obrigada. Meu nome é Pedro Lucas, sou do primeiro B de Desenvolvimento de Sistemas e hoje irei falar sobre as ideias e pensamentos de Platão. Platão foi um dos mais importantes pensadores antropológicos da filosofia grega. Ele fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Inspirado pelas teorias de Parmênides acerca do imobilismo, Platão elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em duas categorias, o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias seria a realidade intelectual verdadeira e acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Nesse mundo das ideias estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Já o mundo sensível seria a realidade ao qual defrontamos em nosso cotidiano básico, acessada por meio da nossa experiência sensível. Essa realidade seria enganosa e inferior, levando o ser humano ao erro, causando pelas aparências das coisas do mundo, que não correspondem às essências. Mas o que foi o mito da caverna? Platão ele descreve que alguns homens, desde sua infância, de geração em geração, ficaram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar eles não conseguiam ver nada externo à caverna e nem podiam se mover, já que estavam acorrentados. O que eles conseguiam enxergar era apenas o quê? Eram as sombras de uma fogueira que ficava acesa. Quando passava um homem transportando algo fora dessa caverna, sua sombra refletia na fogueira, que refletia para dentro da caverna, que era a única coisa que eles conseguiam ver. Certa vez, um deles conseguiu se libertar das correntes e sair da caverna. Ao sair da caverna, ele vê um mundo totalmente diferente, só que seus olhos, como não estão acostumados com aquela claridade da luz, começam a achar ruim. Aí com isso,
ele ainda consegue se adaptar. Aí ele pensa: ah, eu não vou abandonar meus amigos. Aí ele voltou para a caverna para contar tudo o que aconteceu fora da caverna aos seus amigos. É, aí ele explicou aos prisioneiros tudo como era fora da caverna. Só que aí os prisioneiros fizeram o quê? Mataram ele, pois achavam que isso daí não passava de mentiras ou histórias para enganá-lo. Bom dia, me chamo Alisson e sou do primeiro B de Desenvolvimento de Sistema. Vim aqui falar de uma das obras de Platão mais importantes dele, que é a República de Platão. A República de Platão é uma das obras mais famosas de Platão. É uma descrição de paraíso terrestre. Nela, ele descreveu um tratado sobre teorias políticas em que revela tanto tendências democráticas quanto tendências totalitárias, defendendo o governo absoluto da sociedade pela a classe dos filósofos ou sábios. Para Platão, a sociedade ideal seria dividida em três classes, que é agricultores e comerciantes. A primeira classe, a camada, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. A segunda seria militares. A segunda classe é a mais empreendedora, se dedicada à defesa da sociedade. E a terceira filósofos governantes. A classe superior deveriam servir-se da razão, seria a todos intelectuais, que possuiriam também o poder político, assim que os reis teriam de escolher entre os filósofos.